crianças! Nós aprendemos o quanto a leitura é importante, não é mesmo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os caminhos da leitura, a direção correta da leitura e da escrita. Para ler e escrever, nós devemos começar sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Para entender um pouco mais sobre este caminho da leitura e da escrita, vamos realizar as atividades no nosso livro de língua portuguesa, páginas 54 e 55. Vamos lá? Antes de iniciarmos as atividades no nosso livro de língua portuguesa, páginas 54 e 55, vamos retomar a leitura do texto Bambolê, que está na página 48. Bambolê. Com meu bambolê, bamboleio, balanço, mas nunca bobeio. No bom balancê, giro o bambolê, no fim, no começo e no meio. Eu brinco rodando a cintura, rebolo e não perco a postura. Eu sigo girando, contente e brincando, curtindo a vida mais pura. Vanessa Alexandre. Crianças, vocês perceberam que nós fizemos a leitura do texto Bambolê da esquerda para a direita e de cima para baixo? Todas as vezes que formos ler algum texto, o mesmo deverá ser lido desta maneira, começando a leitura da esquerda para a direita e sempre de cima para baixo. Agora você deve passar algumas páginas do seu livro até chegar na página 54. Caminhos da língua, direção da leitura e da escrita. Número 1. Volte à página 48 e acompanhe novamente a leitura que a professora vai fazer do poema Bambolê. Nós acabamos de fazer a leitura do poema Bambolê. Letra A. Observe abaixo a representação de uma página. As linhas do texto estão organizadas do mesmo modo que no poema Bambolê. Vejam só. As linhas estão representando a primeira estrofe e a segunda estrofe. Letra B. Pinte o quadrinho que indica por onde começamos a ler um texto. Qual destes 4 quadrinhos que nós vamos pintar? Lembrem-se, a leitura deve ser iniciada sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Muito bem, quem disse este quadrinho acertou. Número 2. Observe agora a representação de 2 páginas. Nós estamos vendo página 1, página 2. Letra A. Acompanhe com o dedo as direções indicadas pelas setas nas 2 páginas. Página 1. Coloque o seu dedo lá na palavra início e acompanhe o seu dedo pelas setas até chegar na última seta. Percebeu que começou de baixo para cima? Página 2. Coloque o seu dedo na palavra início e acompanhe o seu dedo até a última seta. Percebeu que começou de cima para baixo? Próxima página, 55, letra B. Qual das 2 páginas representa a direção que se deve seguir no momento da leitura ou da escrita de um texto? Página 1 ou página 2? Página 2, de cima para baixo. Muito bem.
Letra C. Que dica você daria a alguém que vai ler um texto e não sabe que direção seguir? Pense aí. Que toda leitura deve ser iniciada da esquerda para a direita e sempre de cima para baixo. Número 3. Agora, a professora vai ler um trecho do poema Infância. Acompanhe a leitura passando o dedo embaixo da parte que ela está lendo, assim como nós fazemos em sala de aula. Use o seu dedinho mágico, coloque o dedinho embaixo do primeiro verso. Vamos ler juntos. Aninha pula a amarelinha. Henrique brinca de pique. Marília, de mãe e filha. Marcelo é o rei do castelo. Mariazinha, sua rainha. Letra A. Pinte de amarelo a primeira palavra que deve ser lida nesse trecho. Qual é a primeira palavra que eu devo ler? Aninha. Muito bem, Aninha. Lá no primeiro verso, pinte de amarelo a palavra Aninha. Letra B. Pinte de vermelho a última palavra que deve ser lida nesse trecho. Rainha, a última palavra. Rainha, pinte de vermelho. Muito bem. Letra C. Copie nos quadrinhos as palavras que você pintou. Só você copiar. Aninha e rainha. Agora, vamos corrigir. Aninha, rainha. Confere aí no seu livro. Certo? Muito bem. Agora, letra D. As duas palavras rimam. Como você chegou a essa conclusão? Aninha, rainha. As duas palavras terminaram com nha. Por isso que elas rimam. Muito bem. Letra E. Copie o primeiro verso do poema na linha azul e o segundo verso na linha vermelha. As setas indicam a direção que você deve seguir para escrever o poema. A professora vai aguardar você copiar. Copie o primeiro verso na linha azul e o segundo verso na linha vermelha. Você deve seguir as setas. Viu só? Que assim você estará escrevendo da esquerda para a direita e de cima para baixo? Muito bem! Espero que tenham gostado das atividades que fizemos em nosso livro. Fiquem com Deus e até logo! Olá, crianças! Hoje trabalharemos um assunto bem gostoso. Sabe qual é o assunto? Leitura! Nós vamos trabalhar a leitura número 7. Seres vivos e elementos não vivos. Mas antes de começarmos, quero ver se o material está aí em mãos. A folha da leitura número 7, o caderno de leitura, uma tesoura sem ponta e uma cola bastão. Se não estiver, vou dar um tempinho, tá? Para vocês buscarem. Vamos lá? Pronto? Materiais em mãos? Então, vamos lá? Lembra da professora Lorena falando para vocês
Primeiro, eu recorto na margem, certo? Olha lá, eu recorto na margem. Isso mesmo, estão aí recortando? Recortando. Olha só. Pronto, recortei na margem. Vou abrir o meu caderno de leitura, pegar a minha cola bastão, passar em volta, ok? E colar aqui nessa página. Pronto, olha como que ficou. Antes de nós irmos para a leitura, quero relembrar que a aula da professora Lorena, na videoaula, ela falou da importância da leitura, não foi? Deu várias dicas, mas quero aqui reforçar essas dicas, porque é importante a leitura. É importante para entendermos diversos assuntos, conhecer diferentes culturas, ampliar o nosso vocabulário, desenvolver uma leitura mais dinâmica, aprimorar a escrita, a nossa escrita. Quem lê muito, escreve bem. Promover a diversão. Como é prazeroso a leitura. Quem lê é levado a lugares que não poderia ir com as pernas, mas com a imaginação. Vem comigo para nós lermos a leitura 7. Seres vivos e elementos não vivos. Tudo que existe na natureza chamamos de seres, que são coisas que a compõem. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Como os animais, inclusive o homem, fungos, plantas, algas, protozoários e bactérias. Os seres não vivos são aqueles inanimados, que não têm vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. Existem ainda objetos criados pelo homem, que não são vivos, como os carros, as roupas, os computadores, os brinquedos e vários outros. A água e a pedra não são seres vivos. Veja o quanto é interessante. Os seres vivos necessitam dos seres não vivos. A água não tem vida, porém, quem mora na água possui vida, como os peixes e as plantas aquáticas. Do mesmo modo, a terra não possui vida, mas as plantas necessitam dela e da água para nascer e viver. O ar também não possui vida, mas os homens e as plantas necessitam dele para sobreviver, bem como da água e da terra. Terminei de fazer a primeira leitura. Lembra que nós iremos fazer várias leituras para a fluência da minha leitura ficar cada vez melhor? Então, mas tem outra maneira também. Eu posso explorar esse texto. Como? Pintando o título, numerando os parágrafos. Vamos contar quantos parágrafos esse texto tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parágrafos. Posso circular o nome da autora, Jussara
de Barros. Posso fazer uma listagem das palavras que rimam. Ó, nascem, crescem, reproduzem, morrem. Lembra o que é rima? Rima são quando as palavras têm o som final parecidos. Ó, essas aqui, essas terminaram com em. Posso pegar um dicionário, chamar um adulto e olhar o significado de palavras novas no meu vocabulário. Aqui tem uma, ó, inanimados. O que significa? Não tem vida. Fica aí a dica para você, com um adulto da sua família, procurar significado de novas palavras aí, certo? Agora que já lemos a leitura 7 e exploramos ela, vou contar uma coisa para vocês. Você sabia que Monteiro Lobato aprendeu a ler com a mamãe dele? E que depois que estava lendo, leu os livros da biblioteca da vovó dele, leu todos os livros. E você? Quais os livros que você já leu aí com a sua família? Na volta eu quero saber todos, viu? Um beijo e fica com Deus.